A agricultura urbana é aquela desenvolvida no interior das cidades, né, e na sua área periurbana. Tem gente que diz, mas como é que você sai lá de Pernambuco e vai para São Paulo e vai trabalhar na roça? Eu digo, mas tem lugar melhor do que esse? Por quê? Porque eu gosto, né? A agricultura urbana é uma forma de produzir mais com menos. Você utiliza muitos recursos locais, os recursos, pequenos espaços para produzir mais, com menos. Você reduz transporte, você reduz a emissão de poluentes para o ar, porque você diminui o trânsito de veículos, não gera desperdício, porque muitas vezes no transporte da área rural para a área urbana você tem um grande desperdício. Quanto mais próximo o produto, melhor para o meio ambiente. Então você tem um produto de proximidade, aquele que não percorre uma distância grande com o carro, que você não tem um gasto grande de energia fóssil. Eu nunca imaginava que eu ia voltar para a terra. Depois que eu fiquei na terra, eu digo, mas meu Deus do céu, agora eu vou tomar minha raiz mesmo. Agora eu estou alicerçada, porque a gente volta às nossas raízes. Em São Paulo, conhecemos o projeto Cidade Sem Fome, voltado para a criação de locais de plantio em terrenos que não estão sendo usados para nenhum fim específico. Esses terrenos, eles sempre pertencem a alguém, ou pertencem a um órgão público, ou pertencem a famílias privadas, ou pertencem, então, a prefeituras. Então, não existe terreno abandonado na cidade, existe terreno sem uso específico. Tá? Pensando nisso, a Cidade Sem Fome, então, foi fazer uma pesquisa, quem são os donos dessas áreas, a quem pertence essa grande quantidade de áreas na cidade de São Paulo. Aí chegamos a vários atores, a vários donos e começamos então a apresentar o nosso projeto e fazer as tratativas de fazer essa parceria. A geração de renda, um dos pilares da agricultura urbana, está entre os objetivos do projeto. As hortas comunitárias, elas são nada mais do que um tripé de objetivos. É utilizar o espaço urbano que não está sendo usado para nenhum fim específico, transformar ele em polos de produção de alimentos, alimentos orgânicos, e nesse contexto gerar oportunidade de trabalho e renda para pessoas que estão fora do mercado ou pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade social bem acentuada. O projeto prioriza o trabalho na horta para pessoas acima dos 50 anos, com baixa escolaridade, sem emprego ou seguridade social. Eu venho de Pernambuco, trabalhava sempre em roça, plantava, meu cultivo lá era milho, mandioca, feijão. E a fruta que nós plantávamos para negócio era abacaxi e a banana que era diariamente. Eu cuidava de sítio de banana. Meus pais sempre tinham sítio de banana e a gente era de inverno a verão cuidando das bananas. Era onde a gente tirava nosso sustento. Casei com 22 anos, fiquei 6 meses lá depois de casada e vim para São Paulo. Meu esposo na época foi trabalhar de firma de papelão, celulose, e eu fiquei cuidando da criança que era pequena, porque eu vim com uma criança de 3 meses, que é meu filho. Aí depois que ele cresceu mais um pouco, que foi para a escola, eu comecei a trabalhar em empresa, restaurante e copa. Trabalhei 19 anos. Aí depois foi dificultando o desemprego, com a idade foi chegando, falta de estudo. Aí eu não tinha vaga mais nas empresas. Aí eu falei, eu não vou procurar mais emprego. Eu descobri esse projeto de poder trabalhar na terra. Outra característica é que são pessoas que moram no entorno das áreas que se tornam produtivas. Isso é no Brasil e no mundo todo, tá? E até porque
na periferia que existem os grandes bolsões de miséria. Aqui nessa região, São Mateus, é onde existe um dos menores IDHs de São Paulo. Então a proposta foi realmente utilizar os espaços dessa região para você trazer oportunidades de trabalho, de renda, novos negócios. Cuidar dela é a melhor coisa do mundo, é cuidar da terra. Porque é ela que traz a nossa vida, sabe? Engraçado, a gente planta aqui, vai embora para casa, no outro dia ela já está crescendo mais. Se a semente já está germinando, quando o outro dia ia ver a cara da semente. E não é nós que faz, é a terra mesmo, né? Tem algo especial, mais do que a gente imagina, que faz tudo aquilo acontecer. Não é o motorzinho que ficou ligado aqui que eu deixei gastando força, não. Ela mesmo trabalha, não é não? Então, só valorizando esse tipo de coisa que é simples, é que a gente vê que vale a pena cuidar da terra. Os impactos que a agricultura urbana pode trazer para a sociedade ou até para a própria cidade são enormes. Primeiro, a produção orgânica. O consumidor ele vai se alimentar de produtos sem nenhum tipo de agrotóxicos e produtos limpos e que ele pode colher diariamente ou até 1 hora antes da refeição. Ele manda a esposa ou o filho buscar aqui na horta, ele tem alimentos colhidos na hora, sabe? E outro impacto que causa é o impacto ambiental, sabe? A revitalização de espaços urbanos degradados. Transformando isso em polos de alimentos é um impacto ambiental, é um impacto social. Imagina essa área aqui, na época das chuvas, quanta água essa área aqui absorve. Por quê? Porque ela é uma área de terra, ela não é impermeabilizada, ela combate também as enchentes nas cidades. E assim tem centenas de benefícios que você pode enumerar. Hoje no mundo são 800 milhões de pessoas envolvidas com agricultura urbana, no mundo, não é? Ou seja, é um número muito grande. Todas as cidades, de uma forma ou de outra, têm experiências em agricultura urbana, ou para sua segurança alimentar de populações de baixa renda, ou para as pessoas que procuram um alimento diferenciado, saudável, em que ela possa ter o controle. Cada vez mais as estatísticas mostram que o campo produz cada vez mais commodities e muito menos alimentos para a mesa dos brasileiros ou da população mundial. A Colômbia tem uma experiência muito interessante usando mandala, que é uma forma redonda de se fazer uma horta, com vários tipos de produtos diferentes ou de plantas diferentes, tanto medicinais quanto comestíveis. A África também, Gana, se utiliza a agricultura urbana. Então a FAO tem feito um trabalho não só de mapeamento, mas também de entendimento dessa agricultura urbana. Países ricos, a França, tem os jardins coletivos na periferia das cidades. Na Rússia se utiliza também a agricultura urbana, em que as pessoas produzem alimentos, confeituras, ou seja, geleias e outras coisas, para no período de inverno terem esses alimentos na sua casa. Então, não só de países em desenvolvimento, mas países também desenvolvidos têm a prática da agricultura urbana. Aí, ó. No Rio de Janeiro, há cerca de um ano, o projeto Quintais Produtivos da Fiocruz Mata Atlântica mudou a vida desta comunidade em Jacarepaguá. Em um dos bairros mais populosos e movimentados da cidade, os moradores foram incentivados a transformar o espaço livre que tinham em casa em hortas. Não vem adoecer ele. Esse projeto ele vem desde 2011, então ele vem numa crescente, né? Falando de agricultura urbana, falando sobre soberania e segurança alimentar e nutricional, aquilo que nós comemos, escolher o que nós comemos, porque muita coisa é comida, mas nem tudo é alimento. Muitas pessoas estão comendo muita coisa, estão adoecendo, estão engordando. Por quê? As pessoas estão abrindo mais e descascando menos. E quanto mais você abre mais e consome, mais você consome um alimento ultraprocessado. Então, um alimento que ele já está cheio de corante, aromatizante, estabilizante, que no final de tudo te adoece. Trouxe o que hoje pra gente vender? Amiga, você trouxe taioba? Tem uma cliente que acabou de ligar pedindo 3 molhos de taioba. Aqui um grupo de mulheres divide o mesmo ponto de venda para comercializar o que produzem diretamente com os clientes. Serrami, braço verde. Chova ou faça sol, toda quarta-feira elas se encontram aqui nessa barraca que foi montada há um ano dentro da colônia Juliano Moreira, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse projeto Quintais Produtivos da Colônia,
é mostrar que no pequeno espaço você pode ter um alimento saudável, um alimento sem agrotóxico, você pode plantar as suas ervas, pode plantar os seus temperos e não precisa de muita coisa. Aqui mesmo nesse espaço, você pode ver, o espaço não é muito grande, mas ele tem uma riqueza de plantas, tem ornamentais, tem tudo aqui. Se você procurar aqui, dá para transplantar, dá para fazer muda. Quando a gente fala de soberania alimentar, nós temos direito a escolher o que nós comemos. E dizem que orgânico é só para rico. Mentira. Porque se eu tenho um pequeno espaço e se eu planto, eu vou comer orgânico. Porque eu posso. Porque é meu direito ter uma alimentação saudável. Foi plantando que a aposentada Aldacir descobriu um meio de continuar a produzir. Não fico mais sentada vendo televisão, fico na horta, levanto 5 horas da manhã, vou diretamente para a horta, saio da horta, tomo um banho, tomo um café, aí volto para a horta novamente, vou processar os temperos e aí mudou minha vida completamente. A escolha por produtos livres de agrotóxicos é uma tendência mundial. No Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada em 2017 pelo Conselho Brasileiro de Produção Orgânica, já existem cerca de 600 feiras que vendem este tipo de alimento espalhadas pelo país. Um número que cresce em torno de 20% ao ano. Grande parte destes alimentos vem da agricultura urbana. São pequenos produtores localizados em áreas metropolitanas ou bem próximo a elas, como Léo, que planta no sítio do avô na zona oeste do Rio. O cultivo orgânico começou há cerca de 20 anos. A colheita é feita respeitando o ciclo da natureza. Só trabalhamos com fruta de época que a gente tem, entendeu? Que a gente tem no momento. É por isso que a gente aqui, a natureza é uma coisa tremenda, né? A gente nunca fica sem nada. Aí vem a época da manga, depois vem a época do caqui, tem a época da tangerina, aí depois vem do abacate. A banana é direto, a banana a gente tem como colher o ano todo. E o aipim também, no momento a gente colhe o ano todo. E as outras coisas assim mesmo que a gente planta. Aí vamos plantando. Os produtos cultivados aqui no sítio são comercializados no entorno da propriedade. Mas para melhorar a renda, Léo também vende na Feira Orgânica do Leblon, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. Tem muita gente que pensa que é só chegar lá na feira, comprar e levar, entendeu? Mas não, o cara tem que ter um trabalho do caramba ali em cima, tirar, poder levar lá para baixo, entendeu? Trabalhoso pra caramba. O meu sonho um dia é nem sair daqui para vender. Eu queria vender aqui um ponto de venda dentro do meu sítio, para o pessoal vir aqui comprar. Ó, eu quero tirar, vamos tirar aipim, eles vão comigo, vão tirar, vão saber de onde estão levando, estão comprando comigo, fazer tipo um ponto de venda dentro do sítio. Isso é o meu sonho. Aqui em Brasília, a gente consome às vezes um brócolis que veio lá de São Paulo. Então é um brócolis que ele andou 1.200, 1.500 quilômetros para chegar até o nosso prato. Foi numa feira de produtores certificados, realizada no Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que conhecemos a Vanessa e o pai dela, Maurício. Ao lado da barraca, há caixas com produtos selecionados toda semana para clientes que pagam R$ 72 por mês. Parte do que vendem nas feiras vem do quintal de casa. A quantidade de espécies existentes aqui nesse quintal impressiona. Hortelã, arruda e as chaias. Difícil mesmo é acreditar que há 9 anos nada disso existia. Essa tomada pelo verde aconteceu depois que o seu Maurício ficou doente. Diabetes, pressão alta e tomava um outro remédio para tontura, porque um desses medicamentos me deixava tonto. Inclusive caí num evento. Foi aí que me chamou a atenção que eu tinha 130 quilos. Hoje eu tenho 88. Essa é a diferença. Saudável, sem tomar nenhum remédio, sem feito nenhuma operação. Então, uma alimentação super saudável, super dinâmica, que me deu mais resistência, mais calor e, acima de tudo,
mais amor. Depois que a gente decidiu que a gente queria mudar a alimentação, que a gente começou a entender que a agricultura, que a gente precisava plantar, né? Que a gente começou a entender a felicidade que dava pra gente estar junto em contato com a terra, que nos dava mais saúde, e a gente plantar o que a gente alimenta, que nos alimenta, a importância disso, a gente começou a estudar. Nós conhecemos um professor, que hoje ele não está mais aqui, professor Raul, lá da Embrapa, da Universidade Rural, e ele disse pra gente, eu tenho um quintal, sigam o meu caminho que vocês vão ser bem felizes. E aí nós fizemos e fomos bem felizes. Comida de verdade, comida boa. Quando eu como uma frutinha que eu cuidei dela e vi ela crescer, né? E eu me alimentei, ela me doou, né? Se doou para mim para poder me alimentar. Então, para mim, isso é vida hoje. A Organização das Nações Unidas estima que até 2050, 70% da população mundial vai estar vivendo em cidades. No campo da produção e fornecimento de alimentos, a agricultura urbana surge como uma das estratégias para atender o aumento desta demanda. Esse futuro se faz algumas perguntas também sobre o crescimento populacional e a capacidade do mundo de alimentar as pessoas e também de que forma a gente vai produzir mais com menos. Um estudo feito pelo estado do Arizona, nos Estados Unidos, em 2018, a partir da base de dados do aplicativo de mapeamento de imagens da empresa Google, mostra que a agricultura urbana tem o potencial de produzir 100% dos vegetais consumidos nas cidades. Isso reduziria as emissões de carbono e gastos com transporte. Hoje nós temos no mundo 821 milhões de pessoas que estão com fome. Ou seja, o mesmo número de pessoas que estão em segurança alimentar no mundo trabalham com agricultura urbana, em pequena escala. Você produzir minimamente uma parte do seu alimento é uma questão de segurança alimentar, mas não só pela quantidade do que você produz, pela tua relação com o alimento que muda totalmente. Depois que você produz, que você se alimenta com o que você produziu. A gente costuma fantasiar muito a questão da agricultura, sendo que ela é uma coisa muito simples, né? A agricultura ela é praticada de maneira até trivial há milhões e milhões de anos e a gente que costuma complicar uma coisa que é simples. A gente tem que sair dessa caixinha de que planta-se no campo para escoar para a cidade. A gente tem dados da ONU que a gente tem 30% de terras no mundo inteiro que são agricultáveis, que vão ser plantadas para alimentos que serão desperdiçados. Aqui em Brasília, a gente consome às vezes um brócolis que veio lá de São Paulo. Então é um brócolis que ele andou 1.200, 1.500 quilômetros para chegar até o nosso prato. E isso é uma cadeia. Quando a gente vai puxando as coisas atrás desse alimento que andou muitos quilômetros para chegar no nosso prato, a gente vai vendo que a agricultura não é só o campo. Em Brasília, um shopping center criou uma horta sem agrotóxicos ou aditivos químicos. Localizado na entrada lateral do estacionamento, o espaço verde no meio do asfalto é prova de que todo lugar pode ser cultivado. Aqui a gente tem alface, rúcula, manjericão, couve, indo desde temperos, plantas medicinais e as hortaliças do nosso trato mais normal do dia a dia. A cada 2 semanas são colhidos 200 maços de verduras e hortaliças. A gente faz distribuições normalmente a cada 15 dias, né? Então a gente trabalha com a escola, a gente faz a distribuição para a própria escola, que é a nossa vizinha aqui, escola estadual. Fazemos para a vizinhança, os vizinhos em primeiro plano, para os funcionários nossos das lojas e do shopping e para os clientes. Então, quando a gente faz com os clientes, a gente monta uma pequena barraca dentro do shopping, a pessoa faz um cadastro conosco e recebe uma sacola com alguns ingredientes que a gente tem aqui. E a gente consegue perceber a felicidade nos olhos das pessoas e os comentários são sempre muito positivos. Nossa, mas não tem agrotóxico. Poxa, para mim
é da comunidade, é um sentimento de pertencimento muito grande. Hoje em dia você tem criança que não sabe que uma cenoura nasce debaixo da terra, eles pensam que a cenoura vem direto do supermercado. Então, primeiramente, é a gente reconectar as crianças e mostrar para elas a importância de uma alimentação saudável e mostrar para elas os alimentos, para elas conhecerem. Você não vai comer uma coisa que você não conhece. Já tivemos alguns grupos que vieram, plantaram, tivemos um outro grupo que fez a colheita. Então, é a educação ambiental, participação da comunidade, é poder trazer algo que a gente teve no passado, né? Das pequenas hortas em casa. Dentro da transversalidade do currículo, a gente tem que trabalhar a sustentabilidade, né? E o respeito ao meio ambiente também. Então, nessa perspectiva, nós unimos a teoria e a prática, que é muito importante, né, dentro da educação. E aí nós fizemos essa parceria, firmamos essa parceria com as crianças e elas ficaram muito empolgadas. Eles entenderam como funciona a produção e a importância da gente cuidar do meio ambiente. Eu acho que a horta urbana é o contato com a natureza novamente, né? É ver de fato, é gracioso a gente passar todos os dias aqui e ver isso se desenvolvendo. É poder mostrar para as pessoas o desenvolvimento da vida em si, né? E como que a gente está inserido nisso tudo. Estamos no Colégio Estadual Brigadeiro Short, em Jacarepaguá, Zona Oeste Carioca. Aqui, um projeto desenvolvido em parceria com a Fiocruz Mata Atlântica ensina os alunos a importância da agricultura urbana. A Fiocruz, ela trabalha com a promoção da saúde. Essa é a missão da Fiocruz e com o que a gente diz que são os determinantes sociais da saúde. Então, os determinantes engloba desde a questão da educação, do trabalho, da renda, um conceito ampliado de saúde, né? Então, a Fiocruz, quando chega aqui, vai trabalhar com essa proposta de pensar junto com os alunos, pegando o que eles aprendem na sala de aula, matemática, biologia, né? Isso a gente dialogando com a proposta, por exemplo, da compra dos agricultores, que é o PNAE, né? Que é um programa nacional, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente pensa a horta, o PNAE, que é a alimentação chegando no refeitório, tudo isso articulado junto com a proposta de uma educação, né, que pensa, né, a matemática, a ciência, tudo isso tudo junto. A gente vivendo nesse ambiente urbano, hoje a gente tem dificuldade de entrar em contato com a natureza, ou seja, plantas, animais, né, é tudo muito artificial, tudo muito construído. Então, esse momento deles na horta, solo, terra, ser vivo, calor, frio, chuva, tudo isso faz o quê? Sensibiliza eles que as coisas precisam da natureza, desse ambiente natural. Durante muito tempo, essa área que fica nos fundos da escola era usada para descarte de material escolar e até entulho. Em 2012, um projeto decidiu revitalizar o local, colocando essa horta aqui. De lá para cá, muita coisa floresceu, principalmente a conscientização ambiental de alunos e professores. As aulas de biologia na horta ganharam um outro sentido. São melhores, né? Que eu acho que você saindo da sala de aula, eles aprendem bem mais. Você vivenciando, né? Aqui eles conseguem vivenciar, visualizar melhor do que no livro. Primeiro, aprendi a ser mais cidadão, a cuidar daquilo que é nosso, que o Estado nos propõe e que nós mesmos podemos cuidar dessas coisas. E o segundo também me ensinou a reeducação alimentar, muitas coisas sobre isso. E apesar de tudo, nos ensina que podemos ser um pouco mais independentes, podemos plantar, podemos escolher aquilo que a gente planta. Uma alface você pode plantar, uma couve, uma árvore. O que a gente faz aqui na prática? A gente apresenta para os alunos alternativas alimentares. Então, o que a gente pensou? Apresentar as punks. O que são as punks? Plantas alimentícias não convencionais. Da horta para o prato. Os alunos hoje vão comer uma das punks, a chaia, que é facilmente encontrada em qualquer terreno e não é valorizada, mas tem alto teor de proteína e é rica em fibras e vitamina C. Eu faço ela omelete e faço ela como couve refogadinha e faço na farofa, uma delícia. Uma das coisas que o projeto contribuiu efetivamente foi para o refeitório. Aqui no Brigadeiro não tinha refeitório.
Os alunos comiam produtos industrializados, bolo industrializado, biscoito, sucos. O outro tem a ver com o fortalecimento da agricultura urbana e da soberania alimentar. Eu podendo escolher, você podendo escolher, os alunos podendo escolher o que eles querem comer. Tudo isso discutindo o meio ambiente, tudo discutindo a cidade, discutindo o bairro, a partir da horta e de tudo que vem acontecendo aqui enquanto projeto. Você pensa em agricultura urbana, você pensa em plantar em pequenos espaços, você está pensando em quê? Em alimento saudável, você está pensando em ter acesso àquele alimento. O alimento está nas suas mãos ali, né? Na mão da dona de casa, na mão do aluno, na mão de quem quiser plantar em pequeno espaço.